Em uma manhã escaldante de março de 2018, a funcionária de um cybercafé em Petrolina, Pernambuco, quase derrubou o café quando viu a imagem que acabara de ser enviada para um e-mail local. Era uma fotografia digital, aparentemente tirada com um celular moderno, mostrando duas pessoas em uma festa de aniversário. O que fez seu coração disparar não foi a qualidade da imagem ou a alegria no rosto dos fotografados. Foi o reconhecimento imediato. Aquelas eram as mesmas pessoas que haviam desaparecido sem deixar rastros 14 anos antes, em 2004. A foto mostrava um homem de cabelos grisalhos, aparentando seus 50 e poucos anos, e uma mulher de sorriso radiante, com cerca de 45 anos. Ambos vestiam roupas casuais modernas, ele com uma camisa polo azul clara, ela com um vestido floral colorido. Ao fundo, decorações típicas de festa de aniversário, balões metalizados, uma mesa com bolo e pessoas conversando animadamente. O que tornava tudo impossível era simples. Essas pessoas deveriam estar mortas há mais de uma década. Roberto Cavalcante e Mariana Santos foram vistos pela última vez em 15 de abril de 2004, quando saíram de sua pequena propriedade rural nos arredores de Petrolina para resolver questões bancárias na cidade. Roberto, então, com 42 anos, era um pequeno produtor de frutas que havia conseguido, depois de anos de trabalho árduo, estabelecer um negócio próspero, cultivando manga e uva para exportação. Mariana, de 37 anos, trabalhava como professora na escola municipal da comunidade rural de São José do Belmonte, a cerca de 20 quilômetros da cidade. O casal vivia uma vida simples, mas confortável em sua propriedade de 12 hectares, herdada pelo pai de Roberto. A casa era modesta, mas bem cuidada, com paredes caiadas e um jardim que Mariana mantinha com carinho. Eles não tinham filhos, mas eram muito próximos da comunidade local, especialmente das crianças que Mariana ensinava. Roberto era conhecido por sua generosidade, frequentemente ajudando vizinhos com empréstimos de equipamentos ou pequenos favores. Na manhã de 15 de abril, Roberto havia comentado com seu vizinho mais próximo, João Ferreira, que precisava ir ao banco resolver questões relacionadas a um financiamento para expandir a irrigação de sua propriedade. Mariana aproveitaria a viagem para fazer compras e visitar uma amiga que estava doente. Era uma quinta-feira comum, com o sol já forte às 8 da manhã, quando partiram em sua picape Toyota Hilux branca, placa JEG 4821. João Ferreira foi a última pessoa a vê-los vivos. Segundo seu depoimento posterior à polícia, Roberto parecia animado com os planos de expansão do negócio. Havia acabado de receber uma proposta de um grande distribuidor de São Paulo para fornecer manga durante todo o ano, o que representaria uma mudança significativa em sua situação financeira. Mariana, por sua vez, conversara sobre a possibilidade de fazer um curso de especialização em educação infantil na capital. O que deveria ter sido uma viagem de rotina de 2 horas se transformou no início de um dos mistérios mais perturbadores da região. Roberto e Mariana simplesmente desapareceram. A picape foi encontrada 3 dias depois, abandonada em um terreno baldio na periferia de Petrolina, com as chaves ainda no contato e sem sinais de violência. As portas estavam destrancadas. Os documentos de Roberto permaneciam no porta-luvas, junto com R$ 300 em dinheiro e o celular de Mariana. A investigação inicial foi conduzida pelo delegado Antônio Silveira, um homem experiente que havia lidado com diversos casos de desaparecimento na região. O que mais o intrigou foi a ausência total de sinais de luta ou violência. A picape estava limpa, sem impressões digitais estranhas ou qualquer evidência de que outras pessoas tivessem estado no veículo além do casal. As primeiras hipóteses levantadas pela polícia incluíam sequestro, latrocínio ou fuga voluntária.
A teoria do sequestro logo foi descartada, pois nenhum pedido de resgate foi feito e a família não possuía recursos suficientes que justificassem tal ação. Roberto mantinha cerca de R$ 15.000 em conta corrente e sua propriedade, embora produtiva, não representava uma fortuna significativa. A possibilidade de latrocínio também parecia improvável. O dinheiro encontrado na picape permanecia intocado, assim como os documentos e objetos pessoais. Além disso, tanto Roberto quanto Mariana eram pessoas queridas na comunidade, sem inimigos conhecidos ou envolvimento em atividades suspeitas. Restava a teoria da fuga voluntária, que ganhou força quando as investigações revelaram alguns detalhes intrigantes sobre a vida financeira do casal. Nos meses anteriores ao desaparecimento, Roberto havia feito várias transações bancárias incomuns. Entre janeiro e março de 2004, ele sacou quantias consideráveis de sua conta, totalizando aproximadamente R$ 8.000. Quando questionado sobre esses saques, o gerente do banco informou que Roberto alegava precisar do dinheiro para melhorias na propriedade e compra de equipamentos. No entanto, João Ferreira e outros vizinhos afirmaram que não viram nenhuma melhoria significativa sendo feita na propriedade durante esse período. Isso levantou a suspeita de que Roberto poderia estar acumulando dinheiro em espécie para algum propósito não declarado. Outro fator que alimentou a teoria da fuga foi o comportamento de Mariana nas semanas que antecederam o desaparecimento. Segundo colegas da escola onde trabalhava, ela parecia ansiosa e distraída. Durante uma conversa com a diretora, Mariana havia comentado sobre a possibilidade de mudanças grandes em sua vida, mas sempre de forma vaga, sem entrar em detalhes. A investigação se intensificou quando a polícia descobriu que, 2 dias antes do desaparecimento, Mariana havia sido vista na rodoviária de Petrolina, aparentemente consultando horários de ônibus. Uma funcionária da rodoviária lembrou-se dela porque Mariana perguntou especificamente sobre viagens para cidades do interior de Minas Gerais e Goiás, destinos incomuns para moradores da região. Essa informação transformou o caso. Se Mariana estava planejando uma viagem, por que não havia contado a ninguém? E por que Roberto não mencionou nada sobre planos de viagem para João Ferreira na manhã em que partiram? Durante 6 meses, a polícia seguiu todas as pistas possíveis. Verificaram registros de hotéis e pousadas em um raio de 500 quilômetros de Petrolina. Consultaram bancos em várias cidades para verificar se o casal havia aberto novas contas ou feito transações. Entraram em contato com órgãos de trânsito para rastrear possível compra de novos veículos. Todas as buscas resultaram em nada. A família de Roberto e Mariana nunca aceitou a teoria da fuga voluntária. Dona Conceição, mãe de Roberto, uma senhora de 72 anos na época, insistia que seu filho jamais abandonaria a propriedade pela qual tanto lutou. Roberto nasceu nessa terra, dizia ela aos investigadores. Ele conhecia cada árvore, cada pedra. Jamais deixaria tudo para trás sem uma palavra. A irmã de Mariana, Carmen Santos, que morava em Recife, também rejeitava a ideia de fuga. Segundo ela, Mariana era uma pessoa de fortes vínculos familiares e jamais desapareceria sem avisar. Minha irmã me ligava pelo menos uma vez por semana, relatou Carmen à polícia. Se ela estivesse planejando alguma coisa, eu saberia. Conforme os meses passaram sem novidades, o caso foi gradualmente arquivado. A propriedade de Roberto foi assumida por sua mãe, que a manteve produtiva com a ajuda de funcionários locais. A escola onde Mariana trabalhava contratou uma nova professora. A vida na comunidade rural seguiu seu curso, mas a lembrança do casal desaparecido permaneceu viva na memória dos moradores. Durante os anos seguintes, houve esporádicos relatos de avistamentos.
Em 2006, um caminhoneiro afirmou ter visto Roberto em um posto de gasolina na BR-116, próximo à Feira de Santana, na Bahia. Em 2008, uma turista disse ter reconhecido Mariana em uma feira de artesanato em Alto Paraíso de Goiás. Em 2011, funcionários de um hospital em Brasília relataram atendimento a um casal que se encaixava na descrição de Roberto e Mariana. Todas essas pistas foram investigadas e se mostraram falsas ou inconclusivas. O caso permaneceu dormindo nos arquivos da Delegacia de Petrolina até março de 2018, quando aquela foto misteriosa chegou ao Cybercafé. A imagem havia sido enviada de um endereço de e-mail anônimo, criado apenas para esse propósito, para o endereço eletrônico de um jornal local. Junto com a foto, havia apenas uma mensagem: eles estão bem. Sempre estiveram. O proprietário do Cybercafé, reconhecendo imediatamente as faces na fotografia, entrou em contato com a polícia. O delegado Antônio Silveira, agora com 10 anos a mais de experiência e cabelos completamente grisalhos, foi chamado para examinar a imagem. Sua primeira reação foi de total incredulidade. "Isso é impossível", murmurou enquanto examinava a foto em sua tela do computador. "Essas pessoas desapareceram há 14 anos. Se estivessem vivas, estariam com 56 e 51 anos, respectivamente. As pessoas na foto têm exatamente essa aparência." A análise técnica da imagem revelou aspectos ainda mais perturbadores. A foto havia sido tirada com um smartphone moderno, provavelmente um iPhone ou Samsung Galaxy, baseado na qualidade da imagem e características técnicas. Os metadados indicavam que a foto foi capturada em fevereiro de 2018, apenas um mês antes de ser enviada. Mais desconcertante ainda, a geolocalização embutida nos dados da imagem apontava para uma cidade a mais de 1.000 quilômetros de Petrolina. A localização indicada pelos metadados era Pirenópolis, uma cidade histórica em Goiás, conhecida por seu turismo e festivais culturais. Isso imediatamente lembrou os investigadores do relato de 2011 sobre um possível avistamento em Alto Paraíso de Goiás, cidade relativamente próxima a Pirenópolis. O delegado Silveira decidiu reabrir oficialmente o caso. Sua primeira ação foi enviar a foto para análise forense em Recife, buscando determinar se havia sinais de manipulação digital. Os resultados, que chegaram 2 semanas depois, foram surpreendentes. A imagem não mostrava sinais de edição ou montagem. As faces não haviam sido sobrepostas ou alteradas digitalmente. Ou a foto era genuína, ou havia sido criada por alguém com habilidades extraordinárias em manipulação de imagens. Paralelamente, Silveira enviou cópias da foto para Roberto e Mariana para familiares e conhecidos. As reações foram uniformes. Todos reconheceram imediatamente o casal, mas envelhecido naturalmente, exatamente como estariam após 14 anos. Dona Conceição, agora com 86 anos e visivelmente fragilizada pela idade, chorou ao ver a imagem de seu filho. "É ele", disse entre lágrimas. "É meu Roberto mais velho, mas é ele. Olhem os olhos, o jeito de sorrir. É meu menino." Carmen Santos teve uma reação similar ao ver a foto de sua irmã. Mariana sempre teve esse sorriso. "E olhem, ela está usando o tipo de roupa que sempre gostou, essas cores alegres. Se não fosse impossível, eu diria que é realmente ela." A investigação se expandiu para Pirenópolis. Uma equipe de 2 investigadores foi enviada à cidade goiana para verificar a possibilidade de o casal estar vivendo lá. Durante uma semana, eles mostraram a foto para proprietários de pousadas, restaurantes, comércios locais e até mesmo para a polícia militar da cidade. Os resultados foram frustrantes. Ninguém reconheceu o casal na foto.
Não havia registros de pessoas com os nomes de Roberto Cavalcante e Mariana Santos residindo na cidade ou região. Verificações em cartórios, hospitais, escolas e estabelecimentos comerciais não revelaram nenhuma pista. A única informação interessante veio de um fotógrafo local especializado em eventos sociais. Ao ver a imagem, ele comentou que a festa, no fundo da foto, parecia ter sido realizada no salão de festas do Hotel Fazenda Vale do Sol, um estabelecimento localizado a cerca de 15 quilômetros do centro de Pirenópolis. O fotógrafo reconheceu detalhes específicos da decoração e layout do ambiente. Os investigadores visitaram o Hotel Fazenda Vale do Sol, onde confirmaram que o ambiente da foto correspondia exatamente ao salão de festas do estabelecimento. No entanto, a administração do hotel não conseguiu fornecer informações específicas sobre eventos realizados em fevereiro de 2018, alegando que seus arquivos de reservas particulares só eram mantidos por 2 anos. Mais frustrante ainda foi a descoberta de que o hotel possuía um sistema de câmeras de segurança bastante limitado, que só cobria as áreas principais e não o salão de festas. Além disso, as gravações eram apagadas automaticamente após 6 meses, eliminando qualquer possibilidade de verificar quem havia participado de eventos durante o período em questão. O gerente do hotel, Marcelo Fernandes, um homem de meia idade com 20 anos de experiência no setor hoteleiro, examinou cuidadosamente a foto. "Este é definitivamente nosso salão", confirmou. "Reconheço a parede de pedra ao fundo e a disposição das mesas. Realizamos muitas festas de aniversário aqui, especialmente de famílias da região e turistas que se hospedam conosco." Quando questionado sobre a possibilidade de se lembrar do casal na foto, Marcelo balançou a cabeça. "Vemos centenas de pessoas por mês. A menos que alguém cause algum problema ou seja um hóspede regular, é difícil lembrar de rostos específicos." Os investigadores passaram mais 3 dias em Pirenópolis, mostrando a foto para comerciantes, taxistas, funcionários de outros hotéis e moradores locais. A cidade, com sua arquitetura colonial preservada e atmosfera acolhedora, parecia o tipo de lugar onde um casal poderia facilmente se estabelecer e viver anonimamente, especialmente se evitasse chamar atenção. Durante a investigação em Pirenópolis, surgiram alguns relatos vagos de pessoas que acreditavam ter visto indivíduos semelhantes ao casal, mas nenhum suficientemente específico ou confiável para ser considerado uma pista sólida. Um comerciante de artesanato mencionou ter atendido um casal de meia-idade que poderia corresponder à descrição, mas não conseguia precisar quando isso havia acontecido. De volta a Petrolina, o delegado Silveira encontrava-se em um impasse. Tinha em mãos uma foto aparentemente autêntica de 2 pessoas que deveriam estar mortas há mais de uma década, tirada em um local específico e identificável, mas sem conseguir encontrar qualquer evidência concreta de que essas pessoas realmente estivessem vivas. A frustração era palpável quando Silveira conversava com suas equipes. "Ou estamos lidando com o caso de fuga mais bem executado da história da região", dizia ele, "ou alguém está brincando conosco de uma forma muito cruel." A teoria da manipulação maliciosa ganhou força quando os investigadores consideraram a possibilidade de alguém ter criado a foto usando técnicas avançadas de inteligência artificial ou deepfake. Embora a análise inicial não tivesse detectado sinais de manipulação, a tecnologia estava avançando rapidamente e métodos mais sofisticados poderiam ter sido utilizados. No entanto, essa teoria levantava suas próprias questões. Quem teria motivação para criar tal farsa? E como essa pessoa teria acesso a imagens suficientemente detalhadas de Roberto e Mariana para criar uma representação tão convincente deles após 14 anos de envelhecimento natural?
A família do casal desaparecido estava dividida entre esperança e ceticismo. Dona Conceição, apesar da idade avançada, insistia que a foto provava que seu filho estava vivo em algum lugar. Roberto sempre foi inteligente, dizia ela. Se decidiu desaparecer por algum motivo, deve ter tido uma boa razão. Talvez algum dia ele volte para casa. Carmen Santos era mais cautelosa. Embora quisesse acreditar que sua irmã estava viva, não conseguia compreender por que Mariana não havia entrado em contato com a família em todos esses anos. Se ela está realmente viva e bem, por que não manda uma mensagem? Por que nos deixar sofrendo toda essa incerteza? O caso começou a atrair a atenção da mídia regional e nacional. Jornais de Pernambuco e Bahia publicaram matérias sobre o mistério da foto impossível. Programas de televisão especializados em casos não resolvidos demonstraram interesse em cobrir a história. Com a atenção da mídia, veio também um aumento no número de relatos de avistamentos falsos e teorias conspiratórias. Algumas semanas após a descoberta da foto, o endereço de e-mail que havia enviado a imagem foi verificado pelos investigadores com a ajuda de especialistas em crimes cibernéticos. O e-mail havia sido criado usando uma rede privada virtual, VPN, que mascarava a localização real do usuário. A conta foi acessada apenas uma vez, para enviar a foto, e depois nunca mais foi utilizada. Essa descoberta sugeria um nível de sofisticação que não se esperaria de uma simples brincadeira. Alguém havia se dado ao trabalho de usar ferramentas de anonimização digital para enviar a foto, indicando conhecimento técnico e planejamento cuidadoso. À medida que a investigação se aprofundava, o delegado Silveira começou a perceber que estava lidando com algo muito mais complexo do que um caso típico de pessoas desaparecidas. A foto representava um enigma que desafiava explicações convencionais, forçando os investigadores a considerar possibilidades que pareciam saídas de um filme de suspense. A revelação que mudaria completamente o rumo da investigação veio de uma fonte inesperada. Maria José da Silva, conhecida como Zezé, era uma ex-funcionária do banco onde Roberto mantinha sua conta corrente. Aposentada há 5 anos, ela havia trabalhado como caixa durante 30 anos e possuía uma memória extraordinária para rostos e detalhes financeiros. Quando viu a matéria sobre o caso na televisão local, imediatamente entrou em contato com a polícia. "Eu me lembro muito bem daquele homem", disse Zezé ao delegado Silveira durante seu depoimento. Roberto Cavalcante era um cliente especial. Não porque movimentasse muito dinheiro, mas porque sempre foi muito educado e pontual com seus compromissos. Nos últimos meses antes do desaparecimento, ele vinha ao banco com uma frequência incomum. O que Zezé revelou foi muito além do que constava nos registros oficiais. Segundo ela, Roberto não estava simplesmente sacando dinheiro aleatoriamente. Ele estava seguindo um padrão específico. Sempre sacava valores que não chamassem atenção, nunca mais de R$ 1.000 por vez, e sempre em datas específicas do mês. Ele vinha sempre nas terças-feiras, entre 10 e 11 da manhã, lembrou Zezé. E sempre pedia notas de 50 e R$ 20. Dizia que era para pagamentos diversos na propriedade. Mas eu achava estranho porque pequenos produtores geralmente pagam com cheque ou transferência para fornecedores maiores. Mais intrigante ainda era o que Zezé havia observado sobre o comportamento de Roberto. Nas últimas vezes que o vi, ele parecia nervoso. Sempre olhava em volta como se estivesse verificando se alguém o observava. Uma vez eu perguntei se estava tudo bem, e ele disse que estava apenas preocupado com questões da fazenda. Essa informação levou o delegado Silveira a uma nova linha de investigação. Se Roberto estava acumulando dinheiro seguindo um padrão tão específico, era possível que estivesse seguindo instruções de alguém. Mas de quem? E por quê? A resposta começou a emergir
quando os investigadores decidiram revisar completamente a vida de Roberto e Mariana nos meses anteriores ao desaparecimento. Uma busca mais detalhada em seus pertences, que haviam sido guardados pela família, revelou pistas que foram negligenciadas na investigação original. Entre os papéis de Roberto, encontraram um pequeno caderno com anotações aparentemente inocentes sobre a fazenda. No entanto, uma análise mais cuidadosa revelou um padrão interessante. Várias páginas continham números que não correspondiam a nenhuma atividade agrícola conhecida. Séries como 15.4.000, 22.4.800, 29.4.200 estavam espalhadas entre anotações normais sobre irrigação e colheita. O especialista em análise de documentos, chamado para examinar o caderno, fez uma descoberta surpreendente. Usando luz ultravioleta, conseguiu revelar anotações feitas com um tipo especial de caneta que se tornava invisível após algumas semanas. Essas anotações ocultas continham informações muito mais específicas: nomes de cidades, números de telefone e o que pareciam ser códigos. Uma das anotações mais intrigantes dizia P-GO 15.3, confirmar última transferência. Outra mencionava me preocupada, necessário acelerar. Uma terceira, quase ilegível, parecia dizer documento Novo Brasília, contato seguro. Essas descobertas sugeriram que Roberto e Mariana não haviam desaparecido impulsivamente. Eles haviam planejado cuidadosamente sua fuga, possivelmente com ajuda externa. Mas isso levantava uma questão ainda mais perturbadora. Por que um casal, aparentemente feliz e estabelecido, planejaria desaparecer? A resposta começou a emergir quando os investigadores descobriram algo que havia passado despercebido na investigação original. 3 semanas antes do desaparecimento, Roberto havia recebido uma visita inesperada. João Ferreira, o vizinho, lembrava-se vagamente de ter visto um carro desconhecido na propriedade de Roberto numa tarde de sábado. Era um sedã escuro, possivelmente um Corolla ou Civic, com placas que ele não conseguiu identificar. Achei estranho porque Roberto sempre me avisava quando esperava visitas, disse João durante um novo depoimento. Mas dessa vez, ele não mencionou nada. Vi o carro lá por algumas horas, depois ele foi embora. Quando encontrei Roberto na segunda-feira seguinte, ele parecia abatido, preocupado com alguma coisa. Essa informação levou os investigadores a uma nova teoria. Roberto e Mariana podem ter sido coagidos a desaparecer. Talvez estivessem envolvidos em algo que os forçou a abandonar suas vidas e assumir novas identidades. Para explorar essa possibilidade, o delegado Silveira decidiu investigar mais profundamente o passado do casal. A surpresa foi descobrir que tanto Roberto quanto Mariana tinham aspectos de suas vidas anteriores que nunca haviam sido totalmente esclarecidos. Roberto havia chegado à região de Petrolina em 1995, aos 33 anos, vindo supostamente de Minas Gerais. Comprou a propriedade com dinheiro que alegava ter economizado trabalhando em fazendas no interior mineiro. No entanto, uma verificação junto aos órgãos competentes de Minas Gerais não encontrou registros substanciais de Roberto Cavalcante trabalhando na região durante os anos anteriores a 1995. Mariana, por sua vez, havia chegado à região um ano depois, em 1996, para trabalhar como professora. Sua documentação indicava que ela vinha de Sergipe, onde teria trabalhado em escolas rurais. Mas quando os investigadores entraram em contato com a Secretaria de Educação de Sergipe, descobriram que os registros de Mariana Santos eram muito limitados e continham algumas inconsistências. Essas descobertas sugeriram uma possibilidade perturbadora. Roberto e Mariana já haviam assumido identidades falsas antes, quando chegaram à região nos anos 1990. O desaparecimento de 2004 poderia ter sido apenas mais uma mudança em um padrão de vida já estabelecido de assumir novas identidades.
Essa teoria ganhou força quando um investigador experiente, Carlos Mendonça, foi chamado para revisar o caso. Mendonça havia trabalhado por 15 anos na Polícia Federal, especializado em casos de identidades falsas e lavagem de dinheiro. Sua experiência lhe permitiu identificar sinais que investigadores locais poderiam ter perdido. Esse padrão de documentação limitada, chegada simultânea à região, estabelecimento rápido de negócios e vida social relativamente isolada, são indicadores clássicos de pessoas vivendo sob identidades construídas, explicou Mendonça ao delegado Silveira. Não estou dizendo que eles eram criminosos necessariamente, mas definitivamente não eram quem aparentavam ser. Mendonça sugeriu uma linha de investigação completamente nova. Verificar se Roberto Cavalcante e Mariana Santos eram realmente os nomes verdadeiros do casal. Para isso, seria necessário examinar documentos originais, verificar registros de nascimento e buscar inconsistências que poderiam indicar identidades falsificadas. A investigação documental revelou várias irregularidades. O RG de Roberto havia sido emitido em Minas Gerais, em 1994, apenas um ano antes de sua chegada à Petrolina. Para uma pessoa de 33 anos, era incomum que seu primeiro documento de identidade tivesse sido emitido tão tarde. Normalmente, pessoas dessa idade já teriam tido vários documentos ao longo da vida. O CPF de Mariana mostrava atividade tributária muito limitada antes de 1996. Para uma professora formada que supostamente havia trabalhado em várias escolas, era esperado um histórico tributário mais robusto. Além disso, não havia registros de ela ter cursado faculdade em nenhuma instituição de ensino superior em Sergipe ou estados vizinhos. Essas descobertas transformaram completamente a percepção do caso. Roberto e Mariana não eram apenas um casal que havia desaparecido misteriosamente. Eles eram pessoas que já viviam sob identidades possivelmente falsas e que, por algum motivo, foram forçadas a abandonar essas identidades e assumir outras. A questão agora era: quem eram eles realmente? E por que precisavam viver escondidos? A resposta a essas perguntas começou a emergir quando Mendonça sugeriu consultar bancos de dados nacionais de pessoas desaparecidas anteriores a 1995. Se Roberto e Mariana haviam assumido identidades falsas naquele ano, era possível que suas identidades verdadeiras constassem em registros de desaparecimentos anteriores. A busca nos arquivos nacionais produziu um resultado surpreendente. Em 1993, 2 anos antes da chegada de Roberto à região, um casal havia desaparecido em circunstâncias misteriosas no interior de São Paulo. Paulo Henrique Oliveira, de 31 anos, e Marina Teixeira, de 29 anos, haviam desaparecido de sua casa na cidade de Ribeirão Preto após receber ameaças relacionadas a um caso de corrupção no qual Paulo Henrique estava envolvido como contador de uma empresa de construção civil. As fotos de Paulo Henrique e Marina nos arquivos policiais mostravam uma semelhança notável com Roberto e Mariana, considerando-se a diferença de idade e possíveis mudanças físicas intencionais. Paulo Henrique tinha a mesma estrutura facial de Roberto, e Marina possuía características físicas muito similares às de Mariana. Segundo os registros do caso de 1993, Paulo Henrique trabalhava como contador para a empresa Construções Delta Litda, que estava sendo investigada por superfaturamento em obras públicas e pagamento de propinas para funcionários municipais. Paulo Henrique havia descoberto irregularidades nos livros contábeis da empresa e, segundo relatos de colegas, estava considerando denunciar o esquema às autoridades. Antes que pudesse fazer a denúncia, Paulo Henrique começou a receber ameaças anônimas. Primeiro foram telefonemas durante a madrugada. Depois, encontraram uma foto de Marina rasgada debaixo da porta de sua casa.
Na última semana antes do desaparecimento, alguém havia pichado "Cuidado contador" no muro de sua residência. Marina, que trabalhava como professora em uma escola particular de Ribeirão Preto, também havia relatado a amigas que se sentia observada. Mencionou ter visto o mesmo carro várias vezes estacionado próximo à escola onde trabalhava, sempre com os mesmos 2 homens dentro. Na noite de 12 de setembro de 1993, Paulo Henrique e Marina saíram de casa, alegando que iriam jantar em um restaurante no centro da cidade. Nunca chegaram ao restaurante e nunca mais foram vistos. Seu carro foi encontrado no dia seguinte no estacionamento de um shopping center, sem sinais de violência, mas também sem qualquer pista sobre o paradeiro do casal. A investigação de 1993 havia sido comprometida por pressões políticas. A empresa Construções Delta tinha conexões com figuras influentes do município e o caso foi gradualmente arquivado sem solução. Os investigadores da época suspeitavam que Paulo Henrique e Marina haviam sido assassinados, mas nunca encontraram evidências concretas. Agora, 25 anos depois, parecia possível que Paulo Henrique e Marina não tivessem sido mortos. Em vez disso, eles podem ter conseguido escapar e assumir as identidades de Roberto Cavalcante e Mariana Santos, vivendo pacificamente no sertão de Pernambuco por quase uma década. Essa teoria explicaria muitos aspectos misteriosos do caso. A documentação limitada, a chegada simultânea à região, o dinheiro disponível para comprar a propriedade e mesmo o conhecimento de Roberto sobre contabilidade rural, que havia impressionado vizinhos e fornecedores. Mas, se Paulo Henrique e Marina conseguiram escapar em 1993 e viver como Roberto e Mariana até 2004, o que os forçou a desaparecer novamente? A resposta pode ter estado na visita misteriosa que Roberto recebeu 3 semanas antes do desaparecimento. Mendonça teorizou que alguém havia descoberto as verdadeiras identidades do casal. Possivelmente, pessoas conectadas ao esquema de corrupção de 1993 finalmente os encontraram. Isso explicaria o comportamento nervoso de Roberto nos últimos meses, os saques sistemáticos de dinheiro e o planejamento cuidadoso da fuga. Eles já haviam feito isso antes, explicou Mendonça. Sabiam como desaparecer, como assumir novas identidades, como construir uma vida nova. Quando a ameaça ressurgiu, eles simplesmente ativaram o mesmo protocolo que haviam usado em 1993. Essa teoria também explicaria a foto de 2018. Se o casal havia conseguido se estabelecer novamente com novas identidades, seria natural que depois de 14 anos se sentissem seguros o suficiente para participar de eventos sociais. A foto poderia ter sido tirada em uma festa de aniversário de amigos ou conhecidos em sua nova vida em Pirenópolis. A questão que permanecia era: quem havia enviado a foto e por quê? Mendonça tinha uma teoria sobre isso também. Alguém que os conhece em sua nova identidade descobriu quem eles realmente eram. Pode ter sido acidental. Uma busca na internet, uma conversa casual que revelou detalhes do passado. Essa pessoa decidiu enviar a foto como uma forma de comunicar que os encontrou, mas sem necessariamente ameaçá-los. Alternativamente, a própria Mariana ou Roberto poderia ter enviado a foto. Após 14 anos vivendo sob identidades falsas, talvez sentissem necessidade de algum tipo de comunicação com seu passado, mesmo que de forma indireta e anônima. Para testar essas teorias, os investigadores decidiram expandir a busca em Pirenópolis. Em vez de procurar por Roberto Cavalcante e Mariana Santos, agora buscariam por um casal de meia-idade que tivesse chegado à região por volta de 2004 ou 2005, possivelmente com documentação recente ou histórico limitado na área. A nova busca produziu resultados mais promissores.
Funcionários de cartórios e órgãos municipais de Pirenópolis e cidades vizinhas foram consultados sobre registros de novos moradores que se encaixassem no perfil buscado. Em Alto Paraíso de Goiás, a cerca de 40 quilômetros de Pirenópolis, os investigadores encontraram registros interessantes. Em agosto de 2004, 4 meses após o desaparecimento do casal de Petrolina, um homem chamado Ricardo Moreira havia comprado uma pequena propriedade rural na região. A compra foi feita à vista, com dinheiro em espécie, algo relativamente incomum para transações imobiliárias. Ricardo Moreira havia se apresentado como um empresário aposentado de Minas Gerais, interessado em desenvolver atividades de agroturismo. Sua esposa, registrada como Mônica Moreira, foi descrita pelo corretor imobiliário como uma mulher educada e simpática, interessada em atividades relacionadas à educação ambiental. O casal Moreira havia vivido discretamente na região por vários anos, desenvolvendo uma pequena pousada rural e oferecendo atividades de turismo ecológico. Eram conhecidos na comunidade como pessoas reservadas, mas cordiais, que mantinham um negócio bem-sucedido sem chamar muita atenção. O que chamou a atenção dos investigadores foi que, segundo registros municipais, Ricardo e Mônica Moreira haviam vendido sua propriedade em 2017 e se mudado para uma localização não especificada. A venda também havia sido feita de forma relativamente discreta, para compradores de fora da região. Essa cronologia se encaixava perfeitamente com a teoria dos investigadores. Se Roberto e Mariana haviam se tornado Ricardo e Mônica em 2004, vivido tranquilamente por mais de uma década e depois se mudado novamente em 2017, isso explicaria por que a foto foi tirada em fevereiro de 2018 em Pirenópolis. Eles poderiam ter voltado à região para visitar amigos ou participar de algum evento. A confirmação final dessa teoria viria da análise de documentos encontrados na antiga propriedade dos Moreira. Os novos proprietários haviam encontrado alguns papéis esquecidos em um armário e os entregaram às autoridades locais quando souberam da investigação. Entre os documentos estava um pequeno caderno com anotações similares às encontradas entre os pertences de Roberto Cavalcante. Mais significativo ainda era uma foto Polaroid antiga mostrando o mesmo casal que aparecia na imagem digital de 2018, mas visivelmente mais jovens, em um ambiente que parecia ser a propriedade rural em Alto Paraíso. Mendonça examinou cuidadosamente a foto Polaroid. Esta é provavelmente de 2005 ou 2006, disse ele. Vocês podem ver como eles envelheceram naturalmente entre esta foto e a de 2018. Isso confirma que estamos lidando com as mesmas pessoas ao longo de mais de uma década. A descoberta dos documentos dos Moreira representou um avanço significativo no caso, mas também levantou novas questões. Se o casal havia conseguido viver pacificamente como Ricardo e Mônica por mais de 10 anos, o que os fez se mudar novamente em 2017? E onde estavam agora? A resposta a essas perguntas estava prestes a ser revelada de uma forma que ninguém esperava. A revelação final chegou através de um telefonema que ninguém esperava. Na manhã de uma quinta-feira de abril de 2018, exatamente 14 anos após o desaparecimento original, o telefone da delegacia de Petrolina tocou. Do outro lado da linha, uma voz feminina madura, levemente trêmula, disse simplesmente: "Delegado Silveira, aqui é Mariana Santos. Eu gostaria de conversar." O silêncio que se seguiu na delegacia foi ensurdecedor. Silveira, com décadas de experiência em casos complexos, precisou de alguns segundos para processar o que havia escutado. Quando finalmente recuperou a compostura, sua primeira pergunta foi direta: "Onde a senhora está?" "Estou em Brasília", respondeu a voz. "E gostaria muito de explicar tudo o que aconteceu, mas preciso de uma garantia de que Roberto e eu estaremos seguros."
ainda há pessoas que podem nos fazer mal. Nas 2 horas seguintes, Silveira coordenou uma operação cuidadosa para trazer Mariana até Petrolina, garantindo sua segurança e sigilo. Ela chegou na manhã seguinte, acompanhada de um advogado da capital federal e visivelmente nervosa, mas determinada a contar sua história. A mulher de 51 anos, que se sentou na sala de interrogatório, era inequivocamente a mesma pessoa da foto misteriosa e das lembranças dos moradores de Petrolina. Os anos haviam marcado seu rosto, mas seus olhos mantinham a mesma expressão gentil que os vizinhos recordavam. Vestia roupa simples, uma aliança de casamento que Silveira reconheceu das descrições antigas e trazia consigo uma pequena pasta com documentos. "Meu nome verdadeiro é Marina Teixeira", começou ela, confirmando as suspeitas dos investigadores. "O homem que vocês conheceram como Roberto Cavalcante se chama Paulo Henrique Oliveira. Somos casados há 28 anos e há 25 anos vivemos correndo." Marina começou sua confissão pelo início, voltando aos eventos de 1993 em Ribeirão Preto. Paulo Henrique havia descoberto não apenas irregularidades contábeis na Construções Delta, mas um esquema muito mais amplo de corrupção que envolvia figuras políticas importantes do estado de São Paulo. O dinheiro desviado não se limitava a obras municipais. Havia conexões com fundos federais e até mesmo organizações criminosas que lavavam dinheiro através de contratos superfaturados. Paulo não era apenas um contador, explicou Marina. Ele havia se formado em economia e tinha conhecimento técnico para entender a complexidade do que estava vendo. Quando percebeu a magnitude do esquema, tentou documentar tudo antes de fazer a denúncia. A documentação que Paulo Henrique havia coletado incluía registros bancários, contratos fraudulentos e até mesmo gravações de conversas comprometedoras que havia feito secretamente durante reuniões da empresa. Ele havia descoberto que o esquema movimentava milhões de reais mensalmente e envolvia pelo menos 3 secretários municipais, 2 deputados estaduais e vários empresários da construção civil. Ele estava ingênuo, continuou Marina com um sorriso triste. Acreditava que poderia simplesmente entregar tudo à Polícia Federal e que a justiça seguiria seu curso. Não imaginava que algumas das pessoas envolvidas tinham conexões suficientes para tornar nossa vida um inferno. As ameaças começaram uma semana depois que Paulo Henrique foi visto fotografando documentos no escritório durante um final de semana. Primeiro foram os telefonemas anônimos, depois a vigilância constante e, finalmente, as ameaças diretas contra Marina. O ponto de ruptura veio quando encontraram uma foto de Marina saindo da escola onde trabalhava, com a palavra morta escrita em vermelho sobre sua imagem. Naquela noite, Paulo tomou uma decisão que mudou nossas vidas para sempre, disse Marina. Ele havia conhecido, anos antes, um ex-policial que se especializava em ajudar testemunhas ameaçadas a desaparecer quando o sistema oficial não oferecia proteção adequada. Era caro, mas Paulo havia guardado dinheiro exatamente para uma emergência. O ex-policial, que Marina identificou apenas como Silva, havia desenvolvido uma rede especializada em criar identidades novas para pessoas em situações desesperadoras. Não era um serviço oficial do governo, mas operava nas sombras, ajudando pessoas que haviam se tornado alvos de organizações criminosas ou esquemas de corrupção. Na noite de 12 de setembro de 1993, Paulo Henrique e Marina não foram jantar. Em vez disso, encontraram-se com Silva em um local pré-determinado, onde entregaram seus documentos originais e receberam identidades temporárias. Seu carro foi deixado no shopping como parte do plano para simular um sequestro ou assassinato. Passamos 6 meses escondidos em um sítio no interior de Minas Gerais, relatou Marina. Silva estava preparando nossa documentação definitiva e verificando se era seguro nos estabelecermos em algum lugar.
Durante esse tempo, acompanhamos pelas notícias como nossa investigação em Ribeirão Preto foi rapidamente arquivada. Em 1994, Paulo Henrique e Marina receberam suas novas identidades, Roberto Cavalcante e Mariana Santos. A documentação era impecável, criada através de registros de crianças que haviam morrido décadas antes e cujos óbitos nunca foram adequadamente registrados. Era uma prática comum na rede de Silva, que mantinha arquivos extensos de identidades disponíveis para uso. Roberto e Mariana Santos realmente existiram, explicou Marina. Foram crianças que morreram na década de 1960 em localidades remotas do Nordeste. Silva usava essas identidades porque era quase impossível rastrear ou detectar as inconsistências. O casal passou 1994 preparando sua nova vida. Paulo Henrique estudou técnicas de agricultura e irrigação, enquanto Marina fez cursos de pedagogia para validar seus conhecimentos como professora. Em 1995, com documentação completa e históricos construídos, estabeleceram-se em Petrolina, escolhida estrategicamente por ser uma região próspera, mas distante de São Paulo, onde poderiam recomeçar sem chamar atenção. Foram os melhores anos de nossas vidas, disse Marina com nostalgia. Paulo finalmente pôde usar seus conhecimentos de economia para construir algo próprio. A fazenda prosperou porque ele aplicava técnicas de gestão financeira que a maioria dos produtores locais não conhecia. Eu pude voltar a ensinar, que sempre foi minha paixão. Durante 9 anos, viveram em paz relativa. Ocasionalmente recebiam notícias através de Silva sobre desenvolvimentos relacionados ao caso original. Souberam que várias pessoas envolvidas no esquema de corrupção haviam sido eventualmente investigadas por outros crimes, mas nunca houve consequências relacionadas às descobertas originais de Paulo Henrique. Começávamos a acreditar que finalmente estávamos seguros, continuou Marina. Discutíamos até mesmo a possibilidade de ter filhos, de construir uma família de verdade com nossas novas identidades. Essa sensação de segurança foi destruída pela visita misteriosa que Roberto recebeu em março de 2004. O visitante era um homem de meia-idade que se identificou como jornalista investigativo, trabalhando em um livro sobre corrupção nos anos 1990. Ele havia conseguido rastrear a identidade de Roberto através de uma análise detalhada de registros bancários antigos e padrões de comportamento financeiro. Ele não era um jornalista, disse Marina com amargura. Era um investigador particular contratado por algumas das pessoas que estavam no esquema original. Depois de 10 anos, eles decidiram que não podiam deixar testemunhas vivas, mesmo que essas testemunhas tivessem desaparecido. O suposto jornalista ofereceu um acordo. Paulo Henrique e Marina teriam 48 horas para desaparecer novamente, ou enfrentariam as consequências. Como prova de que não estava blefando, mostrou fotos recentes do casal em atividades cotidianas em Petrolina, demonstrando que haviam sido observados por semanas. Paulo entrou em pânico, lembrou Marina. Naquela mesma noite, entrou em contato com Silva. Descobrimos que não éramos os únicos. Várias pessoas que Silva havia ajudado ao longo dos anos estavam sendo localizadas e ameaçadas. Alguém havia desenvolvido métodos para rastrear identidades falsas, mesmo as mais bem construídas. Silva recomendou uma fuga imediata, mas desta vez com métodos ainda mais elaborados. Paulo Henrique e Marina deveriam simular um desaparecimento misterioso que deixasse dúvidas sobre se estavam vivos ou mortos, complicando qualquer tentativa de rastreamento futuro. O plano foi executado meticulosamente. Nas semanas seguintes, Paulo Henrique sacou dinheiro sistematicamente, sempre em pequenas quantidades, para não chamar atenção. Marina fez pesquisas discretas sobre destinos possíveis. Na manhã de 15 de abril de 2004,
Partiram para Petrolina, como de costume, mas nunca chegaram ao banco. Encontramos Silva em um ponto pré-determinado a 50 quilômetros da cidade, explicou Marina. Ele nos levou para um local seguro, enquanto um associado deixava nossa picape no local onde foi encontrada, criando a impressão de que algo havia acontecido conosco. Durante os meses seguintes, Paulo Henrique e Marina permaneceram escondidos enquanto Silva preparava suas terceiras identidades, Ricardo e Mônica Moreira. Dessa vez, as identidades foram construídas de forma ainda mais elaborada, com históricos de vida detalhados e documentação que resistiria a investigações mais rigorosas. Ricardo e Mônica tinham passados completos, disse Marina. Registros escolares, históricos de emprego, até mesmo certidões de casamento autênticas. Silva havia aperfeiçoado seus métodos ao longo dos anos. Em agosto de 2004, estabeleceram-se em Alto Paraíso de Goiás, uma região turística onde casais de meia idade frequentemente se mudavam para empreender negócios rurais. A pousada que desenvolveram foi genuinamente bem-sucedida, aproveitando tanto o conhecimento empresarial de Paulo Henrique quanto a experiência educacional de Marina. Foram 13 anos maravilhosos, disse Marina com um sorriso genuíno. Conseguimos construir uma vida ainda melhor que a anterior. Nossa pousada recebia visitantes do mundo inteiro. Eu desenvolvi programas de educação ambiental para crianças das escolas locais. Paulo aplicou técnicas de sustentabilidade que tornaram nossa propriedade um modelo na região. Durante esses anos, mantiveram contato esporádico com Silva, que os informava sobre desenvolvimentos relacionados às ameaças originais. Gradualmente, souberam que várias pessoas envolvidas no esquema de corrupção original haviam morrido ou sido presas por outros crimes. As ameaças pareciam ter diminuído significativamente. Em 2015, Silva nos disse que acreditava que finalmente estávamos seguros, continuou Marina. A maioria das pessoas que nos ameaçavam estava morta ou presa. Os que restavam pareciam ter perdido o interesse em questões tão antigas. Essa sensação renovada de segurança os levou a considerar uma possibilidade que não contemplavam há décadas: revelar sua verdadeira história e possivelmente retomar contato com familiares que haviam abandonado. Começamos a discutir a possibilidade de nos apresentarmos às autoridades, disse Marina. Queríamos fazer isso gradualmente, talvez através de um advogado, para garantir nossa segurança, mas antes que pudéssemos tomar uma decisão, algo inesperado aconteceu. Em 2017, um jovem de 20 e poucos anos apareceu na pousada se apresentando como estudante de jornalismo interessado em escrever sobre turismo sustentável na região. Ele permaneceu hospedado por uma semana, fazendo perguntas detalhadas sobre a história da pousada e dos proprietários. Inicialmente não desconfiamos de nada, disse Marina. Ele parecia genuinamente interessado em nosso trabalho. Mas na última noite de sua hospedagem, ele nos mostrou algumas fotos antigas. As fotos mostravam Paulo Henrique e Marina em Ribeirão Preto, nos anos 1990. O jovem explicou que era neto de uma das pessoas envolvidas no esquema de corrupção original e estava tentando compreender o que havia acontecido com seu avô, que havia morrido na prisão alguns anos antes. Ele não nos ameaçou, esclareceu Marina. Na verdade, disse que seu avô havia lhe contado antes de morrer que pessoas inocentes haviam sido prejudicadas pelo esquema e que ele gostaria de tentar fazer algum tipo de reparação. Mas sua presença nos assustou muito. Paulo Henrique e Marina decidiram que, mesmo sem ameaças diretas, não poderiam correr o risco de que outras pessoas descobrissem suas identidades através do jovem. Venderam rapidamente a pousada e se mudaram novamente, desta vez para Brasília, onde Silva havia preparado uma quarta identidade para situações de emergência.
Nos tornamos Carlos e Ana Pereira, disse Marina. Aposentados que se mudaram para a capital para ficar próximos de serviços médicos especializados. Era uma história simples e convincente para pessoas da nossa idade. Em Brasília, estabeleceram-se em um apartamento modesto e mantiveram uma vida deliberadamente discreta. Paulo Henrique fazia consultorias financeiras ocasionais para pequenas empresas, enquanto Marina dava aulas particulares para crianças do prédio. Foi durante esse período que tomamos a decisão de enviar a foto, revelou Marina. Paulo estava ficando doente, problemas cardíacos relacionados ao estresse de décadas, vivendo com identidades falsas. Ele queria que houvesse algum registro de que havíamos sobrevivido, de que nossa história não havia terminado tragicamente. A foto havia sido tirada durante uma festa de aniversário da filha de vizinhos em Pirenópolis, para onde voltaram em fevereiro de 2018 para visitar amigos da época em que eram Ricardo e Mônica. Foi Paulo Henrique quem sugeriu enviar a imagem para um jornal de Petrolina, como uma forma de comunicar indiretamente que estavam vivos. Ele disse que queria que as pessoas que se preocuparam conosco, especialmente Dona Conceição e minha irmã Carmen, soubessem que estávamos bem, explicou Marina. Usou um computador público e métodos que aprendeu com Silva para enviar a foto anonimamente. A decisão de finalmente se apresentar às autoridades foi precipitada pelo agravamento da condição cardíaca de Paulo Henrique. Ele havia sofrido um pequeno infarto 2 semanas antes e estava enfrentando a possibilidade de cirurgia cardíaca. Percebemos que poderíamos não ter muito tempo juntos, disse Marina com lágrimas nos olhos. Paulo queria que eu pudesse viver os últimos anos da minha vida sem precisar me esconder. Ele queria que eu pudesse visitar a sepultura de minha mãe, que morreu em 2010, sem saber se eu estava viva. Depois de consultar um advogado especializado em casos de proteção a testemunhas, Marina e Paulo Henrique decidiram se apresentar às autoridades, contando toda a verdade e solicitando proteção oficial. Sabemos que ainda pode haver riscos, disse Marina. Mas depois de 25 anos correndo, estamos cansados de viver com medo. Queremos que nossa história seja conhecida, para que talvez possa ajudar outras pessoas em situações similares. O depoimento de Marina durou 7 horas, interrompido apenas para refeições e breves descansos. Ela forneceu detalhes sobre os métodos usados por Silva, localizações de esconderijos, nomes de outras pessoas que haviam recebido ajuda similar e até mesmo informações sobre o esquema de corrupção original que nunca haviam sido reveladas. Paulo Henrique chegou a Petrolina 2 dias depois, visivelmente debilitado, mas determinado a corroborar tudo que Marina havia relatado. Seu depoimento adicionou detalhes técnicos sobre o esquema financeiro que havia descoberto em 1993 e informações sobre outros casos de corrupção que havia observado ao longo dos anos. Guardar esses segredos por tanto tempo foi um fardo terrível, disse Paulo Henrique durante seu depoimento. Há informações que tenho que poderiam ajudar investigações atuais sobre corrupção. Quero contribuir para que a justiça seja feita, mesmo que tardiamente. A história de Paulo Henrique e Marina causou sensação nacional quando foi divulgada pela mídia. Seu caso se tornou um exemplo das falhas do sistema de proteção a testemunhas e da coragem necessária para denunciar esquemas de corrupção poderosos. Silva, o ex-policial que os havia ajudado, foi localizado pelas autoridades e concordou em colaborar com investigações sobre redes de proteção informal a testemunhas. Ele revelou ter ajudado mais de 200 pessoas ao longo de 3 décadas, muitas das quais ainda viviam sob identidades falsas por medo de retaliação. O que Paulo e Marina fizeram requer uma coragem extraordinária, comentou Silva durante seu próprio depoimento.
Eles sacrificaram suas identidades, suas famílias, suas vidas inteiras para se manterem vivos e proteger informações importantes. São heróis anônimos. O esquema de corrupção original em Ribeirão Preto foi reaberto para investigação com base nas informações fornecidas por Paulo Henrique. Várias pessoas ainda vivas foram indiciadas e milhões de reais em bens foram recuperados para os cofres públicos. Dona Conceição, agora com 86 anos, teve um reencontro emocionante com Paulo Henrique, que ela ainda chamava de Roberto. Eu sempre soube que meu filho estava vivo, disse ela entre lágrimas. Uma mãe sente essas coisas no coração. Carmen Santos voou de Recife para reencontrar sua irmã Marina, após 14 anos de separação. Ver minha irmã envelhecida mais viva é o maior presente que eu poderia receber, disse ela. Todas essas identidades falsas não importam. Ela é minha irmã. Não importa como se chame. Paulo Henrique passou por uma cirurgia cardíaca bem-sucedida em Recife, financiada por uma vaquinha online organizada por pessoas comovidas com sua história. Marina retomou o trabalho como professora em uma escola de Petrolina, usando seu nome verdadeiro pela primeira vez em 25 anos. Temos medo ainda, admitiu Marina 6 meses após se apresentarem às autoridades. Mas temos também uma proteção oficial agora, e principalmente temos a paz de não precisarmos mais mentir sobre quem somos. O casal decidiu se estabelecer permanentemente em Petrolina, na mesma região onde foram felizes como Roberto e Mariana. Compraram uma pequena casa na cidade e mantêm uma vida simples, mas aberta. Esta é nossa 4ª vida, disse Paulo Henrique durante uma entrevista. Mas desta vez é nossa vida verdadeira. Não há mais segredos, não há mais medo constante. Podemos finalmente envelhecer em paz. A história de Paulo Henrique e Marina se tornou um documentário premiado e inspirou mudanças na legislação brasileira sobre proteção a testemunhas. Seu caso demonstrou tanto a necessidade de sistemas oficiais mais eficazes, quanto a coragem extraordinária de pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias. Se nossa história pode ajudar uma pessoa a denunciar corrupção sem precisar desaparecer por décadas, então tudo o que passamos terá valido a pena, disse Marina durante o lançamento do documentário sobre suas vidas. A foto que iniciou toda a investigação final permanece emoldurada na casa do casal, não como um mistério a ser resolvido, mas como um símbolo de esperança, a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível sobreviver, recomeçar e, eventualmente, encontrar o caminho de volta para casa. Hoje, Paulo Henrique, aos 56 anos, trabalha como consultor voluntário para pequenos produtores rurais da região, aplicando décadas de experiência em gestão financeira para ajudar famílias a prosperarem. Marina, aos 51, coordena um programa de alfabetização para adultos e continua apaixonada pelo ensino. Perdemos 25 anos de nossas identidades verdadeiras, refletiu Paulo Henrique. Mas ganhamos uma compreensão profunda sobre o valor da liberdade, da honestidade e da coragem. Somos pessoas diferentes hoje, talvez melhores do que éramos em 1993. O mistério do casal desaparecido no sertão nordestino finalmente havia sido resolvido, não através de investigação policial tradicional, mas através da coragem de 2 pessoas que decidiram que viver em liberdade valia mais que viver em segurança absoluta. Sua história continua inspirando pessoas em todo o país, provando que às vezes os finais felizes são possíveis, mesmo depois de décadas de sofrimento e medo.